A história começa em um hospital, onde um menino sempre frequentava. Ele passava o tempo jogando videogames, mas igual a nós, acaba sempre perdendo o interesse nos jogos. Não importava o estilo de jogo, todo ano parecia que todo jogo era um completo lixo. A história e construção de mundos eram sempre parecidas, sem nenhuma profundidade. Não existia um jogo original. Até que ele descobriu esse jogo, Dungeon and Stone, um jogo indie RPG, com gráficos 2D pixelados, algo raro de ser lançado nos dias de hoje. Só tinha tradução para inglês e nem parecia ser o estilo de jogo que ele gostava. Mas como está gratuito, por que não dar uma chance? Ao entrar, aparece a opção de escolher uma classe: humano, anão, elfo, bárbaro, fur e uma sem nome. Ele diz que não vai jogar muito, então vai escolher qualquer classe, sendo essa o bárbaro. Passando o tempo explorando o jogo, apreciando as ilustrações e levando um pouco a sério o jogo, ele nem percebe as horas passarem. Pela primeira vez, achou um jogo legal. Dungeon and Stone, um jogo com vários personagens, alguns bons, outros bem ruins. Quando você morre, tem que começar tudo de novo. Era até legal essa dificuldade, que levava a picos de estresse. Bem, menos para as enfermeiras. Aos poucos começou a decorar o mapa. Sem perceber, ele ficou obcecado em zerar o jogo, mas por ser um jogo indie fracassado, não existia tutoriais para ajudar, então prometeu a si mesmo, não importe o quanto demore, ele venceria esse jogo sozinho. Então jogava no hospital, no trabalho, no caminho de volta para casa, sempre jogando Dungeon and Stone. E claro, sempre morrendo, de novo e de novo. Mas finalmente, a sala do boss final foi alcançada, o portão do abismo. A euforia tomou conta dele. Atingir um ponto que talvez mais ninguém alcançou. Precisou sacrificar 9 anos dos seus 20. O choque dessa frase atinge no coração. Mas você quer entrar na sala do boss? A resposta é óbvia. Você pode acabar não voltando. Você realmente quer entrar? Essa mensagem foi ameaçadora por ser o último boss, mas já foram muitos sacrifícios para voltar atrás. O único caminho é continuar. A vitória não era esperada. O objetivo dele era reunir informações sobre o boss, seus padrões, atributos, possível ultimate. A arrogância o toma, perguntando o que aconteceria se matasse o boss na primeira tentativa. A tela termina de carregar, você chegou no abismo. Tutorial completo. Essa informação deixa ele chocado. O jogo fica traduzido em coreano, elevando o choque dele. Checagem de usuário completa. Um forte raio de luz se derramou. A dor queimava sobre seu corpo. Começando a transmissão, uma voz barulhenta parabeniza os jovens guerreiros. Ao abrir os olhos, ele não acreditava no que enxergava. Tochas ao invés de lâmpadas de LED, bárbaros musculosos em todas as direções, e um esquisitão dando um discurso sobre escolher uma arma. Sua cabeça se enche de pensamentos. Que língua é essa? Por que consigo entender? O que ele quer dizer sobre pegar uma arma? Por que eu estou aqui? Mas ele decide se acalmar. Se essa é a introdução de um jogo, o que deveria ser feito? Antes de tudo, entender a situação e reunir informações, seu corpo parecia ótimo. Mãos ásperas, corpo musculoso e cheio de tatuagens. Esse era o seu corpo. Esse era o seu novo eu. O velho líder diz que aqueles que forem chamados eram para ir para frente. O primeiro a ser chamado olha em volta e escolhe um machado de 2 cabeças. O líder acha uma ótima escolha. Agora o terceiro filho de Vanon, Karak, era um guerreiro. Essa situação era familiar. Jovens guerreiros escolhendo suas armas e sendo reconhecidos como guerreiros. Isso definitivamente é Dungeon and Stone. Ele lembra que antes de parar aqui, estava jogando na classe de bárbaro, mas alguém fala do seu lado. Alguém que jogou Dungeon and Stone. Seus olhos estavam confusos. Parecia aterrorizado. Agia diferente dos outros bárbaros. Isso era um alívio. Havia alguém que foi parar nesse lugar com você. Alguém que era igual a você. Quem foi que abriu a boca? O líder estava furioso. Sua presença gera calafrios. Foi você? Ele pergunta. Você responde não de forma confiante, mas estava nessa situação por causa desse idiota. Então a conclusão era óbvia. Foi ele. Ainda apavorado, tenta perguntar se aquilo era Dungeon and Stone, mas sem hesitar o líder separa sua cabeça do corpo.
Aquele que era igual a você, por uma fala errada, foi morto na sua frente. Se acalme. Você também vai morrer se demonstrar alguma emoção. Afinal, o filho de Kadua, Orm, foi possuído pelo espírito do mal. O líder manda que todos apaguem da memória o que o espírito disse, assim continuando a cerimônia. Agora você entendeu tudo. Informação 1. Pessoas como você, que entraram no jogo, são espíritos do mal. Informação 2. Se descobrirem, você é morto. Informação 3. Poderia ser a sua cabeça rolando no chão. Conclusão. Tem que passar por isso sem ser descoberto. Mas tem um problema. Algo simples que todo mundo sabe, mas você não sabe. Qual é o seu nome? O jogo poderia ao menos ter mencionado seu nome. Se errar e andar, vai ser a sua cabeça rolando. As chances são mínimas, mas é a sua única chance. Você decide se mover após 2 segundos do nome ser chamado. Pode ser o nome de outro espírito maligno, mas vamos deixar a sorte escolher. O nome de Bjorn, filho de Jandel, é chamado. 1, 2. 2 segundos se passaram e ninguém deu um passo à frente. Então esse deve ser o meu nome, eu acho. O líder manda ele subir. Suas faces ficam frente a frente. A tensão gerada pelo olhar do líder é grande, mas você suporta. Então vem o anúncio. Jovem guerreiro, escolha a sua arma. Assim descobrimos o nome. O seu, Bjorn, filho de Jandel. Mas agora vem a segunda decisão mais importante. Qual arma escolher? Afinal, bárbaros têm excelentes habilidades físicas. Então ele pensou em uma arma de curta distância. E entre as opções, a escolhida é essa. O líder estranha a escolha. A arma escolhida era um escudo, essa era a decisão certa. Assim que escolhe a sua arma, suas informações são atualizadas no seu computador, revelando que Bjorn era nível 1, tinha 25 de força, 35 de mental, tinha uma habilidade, e o seu nível geral de combate era 67. No início ele tinha escolhido um espadão. Aparentemente Bjorn era São Paulino. O motivo real é que achava maneiro, mas morria muito rápido. Assim começou a quebrar a cabeça para montar uma build para sobreviver. Passou o tempo lutando com diferentes armas. O resultado não mudava. Então percebeu que todas as armas seguiam o meta Berserker. Mas um dia Bjorn pensou, um bárbaro precisa ser usado como lutador? Afinal, bárbaros têm alta vitalidade e força. Então por que não ser um tanker? Para jogar desse jeito requer muito treino e é bem desconfortável. Mas contra as expectativas, era uma build quebrada, incrivelmente quebrada. Então essa era a decisão certa para tomar. Finalmente chegou o dia dos portões serem abertos. Aqueles que passam na cerimônia têm que encarar o labirinto. Vão para a cidade que tem um labirinto, Rafdonia. A ordem está dada, seus destinos estão lá. Os bárbaros avançam. Bjorn decide segui-los por enquanto. Mas, eles sabem para onde estão indo? Ao chegar na cidade percebem que estão perdidos. Isso faz o bando escolher uma liderança. O bárbaro que liderava desiste do posto, então Ainar decide assumir a responsabilidade. Ela parece confiante, mas acaba perdida também. Isso faz os bárbaros discutirem sobre o próximo líder. Todos parecem perdidos, mas você não quer chamar atenção. Então chega para conversar com Ainar. Ela pergunta se veio zombar dela, mas Bjorn diz que veio para contar o caminho do labirinto. Ela fica surpreendida. Você diz que apenas tem que seguir aquelas pessoas. Um grupo de aventureiros que zomba deles, Ainar decide seguir a dica, levando a notícia para o grupo que a chamam de sábia. Finalmente chegam ao labirinto. Todos ficam felizes. Mas entrar no labirinto é a decisão certa? Honestamente, ninguém sentiria a sua falta. Você esteve doente a sua vida inteira, além de não ter experiência em combate. Bjorn entra em dúvida. Não havia outra maneira de pagar as taxas? Esse era um sistema do Dungeon and Stone. Todos os cidadãos são obrigados a pagar uma taxa depois de completar 20 anos. E se não pagarem, serão executados. Há algumas formas de obter dinheiro. Entre elas são entrar no labirinto e lutar contra monstros ou trabalhar em lugares na vila. Mas tem um problema. Você é um bárbaro. As pessoas desprezam sua raça. Você não consegue fazer trabalhos normais. Falta só 10 minutos para fechar o labirinto. Esse não era o maior problema. O labirinto só abre uma vez por mês. Se Bjorn não entrar, vai ter que sobreviver por um mês com as rações que o chefe deu. Mas mesmo que sobreviva, a sua condição seria a pior possível.
Então o melhor momento para entrar é agora. Você quer ir, mas seus pés travam. Isso não é um jogo, isso é sua única vida. Você sente um toque no ombro. Era a terceira filha de Felenili, Ainar. Ela te corrige dizendo que era a segunda e te chama para entrar logo. O portal começa a diminuir. Você diz para ela ir na frente. Antes de entrar, Ainar agradece pela ajuda de antes. Bjorn fica tímido e diz que não precisava. Ela pergunta como pode ficar sábia igual a você. Bem teria que nascer, mas decide dar uma resposta vaga. Você apenas tem que pensar antes de agir. Ainar agradece e diz que vai retribuir se voltar do labirinto. Se voltar? Bjorn reflete que bárbaros não sentem medo. Então pergunta para Ainar se ela não estava com medo de morrer. Mas não é natural. O medo a corroía, mas era uma guerreira. Seu sangue fervia por batalhas. Não é o mesmo com você? Eles eram iguais a você. Não tinham escolhas. Essa determinação em sobreviver faz Bjorn admirá-los. Você também é um bárbaro. Então avance. Sinta o medo. Mas não tem outra escolha além de avançar. Você tem o físico de um bárbaro e o conhecimento de vários personagens. Definitivamente irá sobreviver. Você entrou na caverna de cristal nível 1. Você conhece todo o lugar. Mas aonde você está?